o amor de Deus numa dimensão muito maior do que eu entendia. E quando eu fui pai, eu me lembrei de Abraão. E me lembrei de Deus o Pai, que deu o seu filho. Eu jamais. Não vou ser hipócrita com os irmãos aqui e dizer, talvez não. Eu não. Não daria por uma pessoa boa, quanto mais por uma pessoa ou pessoas que não mereciam. E aí eu entendi o amor de Deus numa dimensão muito maior. Grande Deus de amor. E assim que Abraão recebe aquela ordem, a Bíblia diz que na mesma madrugada ele preparou tudo e saiu com seu filho para obedecer o mandato de Deus. E meus irmãos, não é que a Escritura esteja se contradizendo ou que Deus esteja se contradizendo, porque ele pede para Abraão aqui uma coisa que ele proíbe mais adiante. Inclusive, juízo de Deus caiu sobre povos e nações que praticavam isso. Só que naquela época, naquele contexto que Abraão vivia, não era nenhum absurdo um Deus pedir ao seu seguidor que sacrificasse seus filhos. Havia muitas religiões que faziam isso. Volto a dizer, isso é condenado na palavra. Mas Deus estava aqui provando a fé de Abraão. Abraão sai imediatamente e eles começam a caminhar. Abraão sabia o local, cerca de 80 quilômetros de onde eles estavam. Se tu caminhasse rapidinho, 3 dias de caminhada. Foi o que eles levaram. Eu fico pensando o que aconteceu, porque a Bíblia ela não relata, a Bíblia ela fala muito rápida sobre esses assuntos, ela não dá detalhes, mas eu fico tentando imaginar como é que Abraão se sentiu. Eu que sou pai, eu fico tentando imaginar como é que Abraão se sentiu. Deus, poder, verdade. E o pior de tudo é que Abraão não tinha ninguém para compartilhar. Era só ele e Deus que sabia aquilo. Nem Isaac, que estava envolvido, não sabia. A cada dia que finda-se o primeiro dia, o coração de Abraão aperta mais um pouquinho. Passa-se o segundo dia, mais um pouquinho. Até que no terceiro dia ele avista um monte. É lá. Deus maravilhoso. E aí a Bíblia diz que ele se despede por um tempo dos seus colaboradores, servos que o serviam e caminhavam com ele, e ficam os ajudantes, e fica o jumento que carregava a lenha, e a partir dali vai só Abraão e Isaac. Deus maravilhoso. Abraão levando o cutelo e o fogo, e Isaac carregando a lenha para o holocausto. Aonde que Isaac carregava a lenha? Nas costas, nos ombros. E Isaac vai subindo o monte e carregando a lenha. A uma certa altura daquela caminhada, Isaac faz uma pergunta, que eu não tenho dúvida nenhuma, que foi a pergunta mais difícil que fizeram para Abraão em toda a vida dele. E nós estamos falando de um homem que viveu muitos, mas muitos anos. E aí o filho olha para ele e pergunta: meu pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo quase tudo pronto para o sacrifício. Porque naquela época, Aleluia, a adoração a Deus passava pelo sacrifício. Os nossos primeiros pais aprenderam isso. Quando eles pecaram para cobrir a nudez deles, um animal teve que morrer, para da pele daquele animal fazer uma roupa, uma vestimenta.
Então, não existia adoração sem sacrifício. Deus não aceita, Deus não trata com pecador. Com pecador arrependido, sim. Glória a Deus. Mas sem passar pelo arrependimento. Deus maravilhoso. E aí Isaac faz a pergunta: pai, está tudo aqui, mas tem uma coisa que está faltando. Onde está o cordeiro? Deus. E aí, meus irmãos, nesse impasse, eu gostaria de comentar com os irmãos que quando nós olhamos, nós vivemos em uma dimensão temporal, aonde o tempo ele caminha para frente. Grande é teu nome. Então, uma certeza que a gente tem, as poucas que a gente pode ter na vida, é que o tempo não volta. Então, nós vivemos em um tempo que é linear, ele vai para frente. Abraão e Isaac estão nesse tempo. Nós estamos nesse tempo. Uma das certezas desse tempo é o que? É que no final da história de cada um Deus, poder é verdade. tem a morte. Aleluia. A morte física. Porque para aqueles que creem em Cristo, já passaram da morte para a vida. Mas da morte física, a menos que Jesus volte antes, ninguém vai escapar. Então, nesse tempo que é contado, que é dimensionado, que a Bíblia chama de Cronos, Isaac faz uma pergunta para Abraão: pai, onde está o cordeiro? Nesse tempo aqui, Abraão não tem a resposta. Deus maravilhoso. E aí Abraão olha para Isaac e diz assim: Deus proverá para si o cordeiro. Essa foi uma resposta que não foi com as circunstâncias temporais. Não era por aquilo que Abraão estava vendo. E não era por aquilo que Abraão poderia, naquele momento, dar uma prova viva para Isaac. Ele dá uma resposta, mas ele dá uma resposta que é no tempo de Deus e não no tempo deles. E segue aquela cena. A primeira aplicação que nós podemos fazer aqui, meus irmãos, por isso que eu estou ligando o que João Batista falou com o que aconteceu lá com Abraão e Isaac, é porque essa pergunta de Isaac, ela não é só a pergunta de Isaac. É maravilhoso Deus. Essa pergunta, ela ecoou durante todo o Velho Testamento. Durante todo o Antigo Pacto, essa pergunta ia sendo feita dia após dia. Glória a Deus. Nós podemos dizer que depois de Jesus, não só a humanidade que veio antes de Jesus, mas a humanidade que veio depois de Jesus, toda pessoa que não tem um real encontro com Cristo, ela tem também na sua alma essa mesma pergunta. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus encarnado, é o sentido da vida. Deus, poder, verdade. É o sentido da vida. Deus. Então, uma pessoa que não conhece a Jesus, que não conseguiu ainda olhar para a cruz do Calvário e ver em Jesus a sua única chance de salvação, ainda tem na sua alma esse grito silencioso. Isaac faz essa pergunta verbalmente, mas a alma do ser humano, ela grita por dentro, ela grita em silêncio, se fazendo a mesma pergunta: aonde está? E aí vai se passando, e a história vai seguindo. Abraão diz que Deus proverá para si. O proverá, aqui no hebraico, Ra'á, ele quer dizer literalmente quando tu vê
Tu enxerga antes de uma coisa acontecer. E nós só vamos entender por que Abraão dá essa resposta quando a gente vai lá na carta aos Hebreus. Que a carta aos Hebreus revela que Abraão, ele tinha uma plena convicção que mesmo dos mortos, Deus traria de volta Isaac. Ele tinha essa certeza, está lá em Hebreus. Por que ele tinha essa certeza? Porque Deus não mente. E Deus já tinha dito para ele que era em Isaac que viria a descendência dele. Então Abraão, sem entender, sem poder compartilhar com ninguém, ele segue pela fé e não pelo que ele estava vendo. E aí quando eles chegam lá obrigado, irmão. Quando eles chegam lá no topo do monte, o Monte Moriá. Santo é o teu nome, Jesus. Quando eles chegam no topo do Monte Moriá, Abraão prepara tudo. Prepara Isaac. Isaac já era jovenzinho. E ele prepara Isaac. E está tudo pronto para o sacrifício. E quando ele vai sacrificar o seu filho, a Bíblia diz que um anjo grita: Abraão! E Abraão responde a mesma resposta que já tinha dado lá atrás: eis-me aqui. Estou pronto? Sim, Senhor. Pode falar. Não precisa. Meu Deus, que grande. Não precisa. Porque agora eu sei que tu temes a Deus. Aleluia. E aí Abraão olha, e um carneiro tinha se enredado com seus chifres Glória, Senhor. nos espinhos. E aquele carneiro que tinha se enredado ali, o anjo dizia: é aquele ali que vai morrer. Usa aquele ali para o sacrifício. Quando Abraão, pela fé, ele diz que Deus vai prover, possivelmente aquele carneiro já estava lá. Ou possivelmente naquele mesmo momento ele estava se enredando. Meu Deus. Mas Abraão não via. Mas a fé é justamente isso. A fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Glória a Deus. Se eu vejo, não é por fé, é pelo que eu estou vendo. Então, respondendo as nossas perguntas que a gente faz: por quê? Por que isso? Na hora, no nosso tempo, nós não temos a resposta. Quantas vezes Deus maravilhoso. nosso amigo, nosso colega, nosso filho, nossa esposa, o esposo faz uma pergunta: por quê? E tu não tem a resposta. Mas tu tem uma certeza: Deus, o Todo-Poderoso, está no controle de tudo. Abraão não via, mas Deus já estava providenciando. Algum tempo depois, o cordeiro que ainda estava faltando. Mas isso foi naquele momento. Mas só que essa palavra, ela é profética, ela fala muito mais. Jesus vai dizer que Abraão viu o dia de Jesus e se alegrou. Quando que Abraão viu Jesus e se alegrou? Se Jesus nem tinha vindo, Jesus ia vir 2000 anos depois. Foi nesse dia que Deus disse para Abraão. Você não sabia que Deus estava dizendo para Abraão ali? Abraão, tu não vai precisar sacrificar o teu filho, mas eu não vai ter jeito. O meu eu vou ter que entregar. Para que o teu filho não morra, eu vou ter que entregar o meu. E foi isso que o Deus Todo-Poderoso fez 2000 anos depois. Por isso que essa resposta de João Batista não era só uma resposta para aquelas pessoas que estavam ali.
Essa resposta era uma resposta para toda a humanidade. Essa resposta respondia profeticamente à pergunta de Isaac. E há muitas coisas interessantes. Mas no Velho Testamento nós vamos ver também muitas pessoas clamando e desejando o Messias prometido. Porque havia uma promessa. Os servos e servas de Deus ao longo de toda a história do Antigo Pacto, eles sabiam que viria o Cordeiro prometido. Eles viviam nessa esperança. Por isso que Jesus diz que muitos profetas desejaram ver o que os discípulos estavam vendo, mas não conseguiram, porque eles morreram esperando o Messias. Nós vemos Jó, por exemplo, tem um impasse no livro de Jó que eu acho extraordinário, em Jó 16. Quando Jó está no auge da sua luta, no auge da sua batalha, sem entender por que estava acontecendo, enchendo Deus de perguntas. Jó se via ali como um inimigo de Deus, como se Deus o estivesse atacando, e ele suspira um sentimento, um desejo semelhante ao desejo de Isaac. Quem dera que tivesse alguém que pudesse se relacionar com Deus pelo homem. Quem dera tivesse um advogado que pudesse chegar diante de Deus, porque o homem não consegue, e advogar a causa do homem, advogar a causa do oprimido. E ele deseja isso, e ele diz assim, como alguém que defende um amigo. Glória a Deus, aleluia. Jó clama por isso. Mais tarde, Jó vai dizer que ele sabe que o seu Redentor vive e que um dia esse Redentor se apresentaria. Mas Jó também fez essa pergunta. Isaías 53 descreve também o Salmo 22, que é um dos salmos mais impactantes que tem dos 150 salmos. O Salmo 22 é um salmo messiânico. Os sofrimentos dos salmistas descritos no Salmo 22 são exatamente os sentimentos de Cristo na cruz do Calvário. Inclusive palavras que Cristo usa na cruz estão registradas no Salmo 22. No Salmo 22 tem aquela famosa pergunta de Jesus na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas eu quero lembrar aqui que assim como Abraão e Isaque caminharam juntos até o Monte Moriá, Deus, o Pai, caminhou junto com seu filho até o Calvário. Glória a Deus. E esse momento em que Jesus diz assim: por que me abandonaste? Este momento de abandono foi um curto espaço de tempo, porque naquele momento Deus precisava, a justiça de Deus exigia que um inocente morresse. Então naquele curto espaço de tempo, o Filho de Deus, por carregar o nosso pecado, é isso que João Batista está dizendo, o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo, assim como Isaac carregou a lenha para o sacrifício nas suas costas enquanto subia o monte, Jesus Cristo carregou a cruz. E uma coisa muito interessante, que eu não sei se os irmãos sabiam aqui, mas há uma grande possibilidade, eu não estou dizendo que é, mas possibilidade há, de que o monte do Calvário, aonde Jesus foi crucificado, tenha sido o mesmo lugar onde o carneiro se enredou e ali foi sacrificado no lugar de Isaac. É geograficamente possível. E aí se cumpre ali o ato mais
sublime que foi cantado aqui naquele louvor, deixou o esplendor de sua glória. Que louvor bonito, que conta a história de um Deus que se esvazia a si mesmo, porque se ele não se esvaziasse, jamais ele ia caber num invólucro de carne e osso. E ele abre mão da glória que ele tinha e ele desce. E Paulo vai nos dizer, quando ele escreve à igreja de Filipos, que Jesus desceu no lugar mais baixo. Nenhum ser humano desceu tão baixo como Jesus. E aí naquele local se cumpre o ápice da história da redenção. Ali, quando Cristo dá o seu último suspiro, é decretada a vitória, tanto para quem viveu antes como para quem viveria depois. Uns morreram crendo no Messias que viria, outros estão partindo dessa vida, porque Jesus ainda não voltou, mas eles estão partindo crendo no Messias que já veio. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. No Cronos não tem resposta, mas no tempo de Deus que não é contado, que no grego é usado a palavra kairos, é um tempo que não se conta, é um tempo que intervém no nosso tempo. Deus intervém no nosso tempo, porque Deus não está preso a essas limitações temporais que nós estamos. Assim como Deus interveio em favor de Abraão no momento daquele impasse, assim como Deus tem feito intervenções ao longo da história, a história não caminha como um trem desgovernado, um avião sem piloto, um caminhão sem freio. A história não, a história caminha sob a autoridade do Deus Criador de todas as coisas. O Deus que sustenta todo o funcionamento do universo, que a cada dia surpreende mais os cientistas. Um Deus que sustenta tudo. A Terra está exatamente onde precisava estar. Um pouquinho mais para lá não era impossível a vida, um pouquinho mais para cá também. Um Deus que sustenta tudo isso é o Deus que também governa a história humana. Só que Deus, Ele governa nos bastidores. E aí nós vamos chegando, meus irmãos, já ao final aqui. No momento de impasse, nessa dimensão temporal que nós estamos. Nós vamos cantar esse louvor. Divino companheiro, né? É isso? Isso? É, né? Sem ovelhas. Sem ovelhas. Mas os estavam parecidos. Mas vamos cantar o sem ovelhas. Que é do Espírito Santo. Glória a Deus. Meus irmãos, a nossa vida vão haver muitos impasses. Muitos. Momentos que o coração vai apertar. Momentos que tu vai perder o sono. Momentos que tu vai dormir aquele primeiro sono e depois tu não vai conseguir dormir mais. Como é difícil. Quem já passou por isso sabe. Tu dorme o primeiro sono e aí no meio da madrugada tu perde o sono. E que aí diz que tu vai dormir. Os problemas vindo por cima, a preocupação vindo por cima. O irmão Leonardo até riu. Talvez se identifique. O coração apertado. É o impasse. Mas tem uma coisa que nós podemos ter certeza. E se alguém discordar, tem toda a liberdade de levantar a mão. No momento do impasse do homem, a resposta sempre vem de Deus. Glória a Deus, aleluia. Vá para a tua casa nessa noite com essa certeza. No momento do impasse do ser humano, a resposta sempre vai vir do alto. Nós temos algumas ilustrações do Salmo 121, quando o salmista ele diz, né, eleva os meus olhos para os montes. Por que ele usa essa expressão montes? Porque provavelmente a cidade estava cercada pelo inimigo. E por que ele olha para os montes? Porque era dos montes que vinham os mensageiros. Glória a Deus.
Muitas vezes o mensageiro ele vinha trazendo uma boa notícia. Por isso que aquele que prega o evangelho, ele é comparado a quem? Ao mensageiro que vai pelos montes levando as boas novas. Porque às vezes a cidade estava cercada. Ninguém sabia que a guerra tinha acabado e o mensageiro vinha e dizia, acabou a guerra. O mensageiro vinha e trazia uma palavra de esperança. Elevo os meus olhos para os montes, o impasse. De onde me virá o socorro? Mais uma pergunta. Glória a Deus. Pergunta na vida nós temos muitas encontradas. Respostas muito poucas. Mas nós temos uma coisa dentro de nós que se chama fé. E a fé te dá a certeza de que mesmo no pior impasse que tu esteja vivendo, Deus proverá. Eu quero compartilhar o finalzinho aqui agora que aconteceu nos últimos dias comigo. Uma dificuldade bastante intensa. Por isso que eu falei das noites sem dormir, algumas mal dormidas. E tantos outros ao longo da vida, mas esses últimos foram muito intensos. Deus nunca deixou de prover o necessário. Eu vou contar uma experiência para os irmãos que pode parecer simples para quem ouve, mas para quem vive não. Eu levanto de manhã e a minha filhinha Rafaela me pede um bolo. E tem a padaria da minha sogra, normalmente tem bolo. Mas naquele dia não tinha bolo. E eu não tenho vergonha de dizer para os irmãos que eu também não tinha dinheiro para comprar. Se eu fosse lá pedir, minha sogra, sem dúvida nenhuma, ela não me cobraria. Até ela fez muitas doações para nós ao longo desse período. Mas eu não tinha. E aí eu, comigo e Deus, que nem Abraão e Deus. Comigo e Deus, Senhor, a que ponto eu cheguei de não ter dinheiro para comprar um bolo para minha filha? E o meu filho, que inclusive hoje foi atacado pela virose, que é apaixonado por Coca-Cola, e eu não posso falar mal dele, porque eu também sou. O meu filho, com vontade de tomar Coca-Cola, e naquele dia, tinha que ser naquele dia, eu acordei com vontade de tomar Coca-Cola. Daí eu estava lavando a louça e ouvindo louvor. Daí a meia hora bateu na porta. Era um sábado de manhã. A família ainda estava recolhida. Fui lá, atendi. Era a minha cunhada que mora do lado. E ela estava indo para Caçapava. E ela trouxe uma sacola. Marcos, eu quero deixar isso aqui com vocês, porque eu estou indo para Caçapava. Se eu deixar, ela está recém se localizando, se organizando. Se eu deixar, vai estragar. Muito obrigado. Peguei, dei tchau. Quando eu abri a sacola, tinha uma Coca-Cola quase cheia e um bolo de chocolate que não tinha sido tocado. Glória a Deus. Eu pude testemunhar isso para os meus filhos. Eu estou contando uma experiência simples aqui, mas é o que me fascina em uma vida com Deus. É que o Deus que governa todo o universo, tanta coisa que Ele tem para se preocupar, mas Ele é um Deus que se preocupa com a vontade que a minha filhinha de 3 anos estava de comer um bolo. E ainda tinha que ser um bolo de chocolate. E era justamente um bolo de chocolate que veio naquela sacola. No impasse do homem, Deus proverá. Mi maior, por favor, irmãos. Tem um microfone sobrando. Quer cantar comigo, sem ovelhas? Irmão Jorge Luiz, para encerrar aqui, entregar para o irmão. Ele vai. Já passei do meu horário aqui, ó. E quem está esperando o salgadinho está com pressa também, né?
E o pregador não termina nunca. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a mãe te cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo de frio. Curou suas feridas, pousou em seus ombros, e a o voltou. Essa mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora suas feridas, e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a